Emocionante. Viúva descobre tesouro oculto em cabana na serra. Transformação inesperada revelada. Em uma pequena cidade rural nas serras do sul do Brasil, Joana, de 58 anos, carregava um peso que só o coração de uma viúva pode entender. Após a perda de seu amado esposo, a solidão se tornara sua constante companhia, e as dívidas acumuladas faziam o dia a dia uma luta incansável. Mas mesmo em meio a tanta dor, o amor incondicional de seus filhos era um abrigo seguro. Em busca de um pouco de paz, certa manhã, ela decidiu limpar a antiga cabana que um dia fora o lar cheio de risadas e abraços calorosos. Enquanto movia algumas peças empoeiradas, Joana sentiu algo diferente sob seus pés. Ao investigar, encontrou um baú escondido, envolto em teias de aranha e vestígios do passado. Seu coração disparou. Ao abrir a tampa rangente, uma luz dourada a envolveu. Dentro, objetos reluzentes e uma carta, como se o passado a chamasse para uma nova jornada. Mas o que mais deixou Joana intrigada foi o segredo revelado na carta. Aqueles tesouros pertenciam a um ancestral que, injustamente, pagou um alto preço por suas escolhas. Os olhos dela brilharam ao imaginar o que aquele legado poderia significar. A dúvida rapidamente a invadiu. Vender os itens para quitar as dívidas ou preservar a memória de sua família? Com o peso da pressão, as opiniões de amigos e conhecidos ficaram divididas. Enquanto uns a apoiavam, outros a chamavam de obstinada. O que deveria ser um momento de alegria, logo se transformou em tormento. Joana sentia a angústia crescer, como se cada julgamento adicional a empurrasse mais para baixo. Foi então que apareceu um velho amigo da família, um homem sábio que conhecia a história da serra como ninguém. Ele, com seu olhar sereno, ajudou Joana a ponderar não apenas o valor financeiro dos objetos, mas a importância emocional que eles carregavam. Juntos, começaram a desvendar não apenas a história de seu ancestral, mas também uma força que poderia restaurar a dignidade de sua família. Seria aquela a chance de unir os filhos e familiares em torno de um passado de lutas e superações? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Com a ideia da exposição já viva em sua mente, Joana sabia que mostraria ao povo da cidade a beleza e a importância dos objetos que agora eram parte de sua história. Cada peça teria um lugar, cada canto da exposição um eco das lembranças de sua família, criando um espaço que falaria de resistências e conquistas. A data se aproximava, mas a pressão aumentava. As críticas começaram a ressoar em sua mente. Será que estava fazendo a escolha certa? No dia da grande revelação, seu coração palpitava de ansiedade. Ela estava prestes a compartilhar aquele legado com o mundo. Mas, quando tudo parecia se alinhar, uma antiga rival surgiu, disposta a arruinar tudo. Uma revelação seria feita, algo que poderia mudar tudo o que Joana havia construído. Agora, a verdadeira batalha entre o que é material e a riqueza de sua linhagem começava. O que ela faria? Manter o legado ou se render ao medo? Joana respirava fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que arrastava seu coração. Ao olhar ao redor, viu seu pequeno espaço decorado com os tesouros da sua história. Cada item, cada detalhe estava carregado de memórias. A grande exposição se tornaria não apenas um evento, mas um ato de resistência. Ela queria honrar a memória de seus ancestrais e mostrar aos filhos que o legado familiar ia além de dificuldades financeiras. Os convidados começaram a chegar. Ao ver as pessoas se espalhando pelo espaço, suas mãos tremiam. Ela se lembrou das palavras sábias do velho amigo. A história dos nossos ancestrais vive através da luz que colocamos em seus legados. Joana subiu ao pequeno palco improvisado e sorriu, tentando esconder a ansiedade. "Obrigada a todos por estarem aqui", começou, a voz firme, mas com um toque nervoso. "Hoje não estamos apenas celebrando objetos antigos, mas a história da minha família, a luta, o amor, a superação.
O público aplaudiu e aquele som acolhedor trouxe um pouco de paz à sua alma. Contudo, a presença de Helena, sua rival, fez sua ansiedade voltar com força. Helena estava ali com um olhar crítico, os braços cruzados, pronta para qualquer movimento em falso de Joana. A rivalidade entre elas era antiga e cada pequeno gesto parecia ser um desafio. Joana então se lembrou de não deixar que o medo a consumisse. Com firmeza, ela começou a contar a história por trás de cada objeto, como a antiga fotografia de sua avó vestida de noiva, cercada por primos e parentes. A imagem refletia a alegria e a união que permeava sua família, e isso fez seu coração aquecer. Essa é a trilha que me trouxe até aqui. Não se trata simplesmente de vender ou preservar, mas de celebrar a vida que vivemos, cada risada, cada lágrima. Enquanto falava, os rostos na plateia começaram a brilhar com emoção. Por um momento, todos pareciam unidos, compartilhando um pedaço de sua história. Mas então, uma pergunta cortante interrompeu o clima. Joana, se esse tesouro é tão valioso assim, por que não vende tudo e se livra das dívidas? Gritou Helena, quebrando o encanto. Algumas risadas nervosas ecoaram na sala. O ar ficou pesado. Os olhares se voltaram para Joana e seu coração disparou. Ela sabia que estava prestes a enfrentar seu maior temor. O dilema: resguardar a memória da família ou garantir a segurança financeira. Para qualquer pessoa, a escolha parecia simples, mas para Joana significava abrir mão de sua história. Porque não se trata apenas de dinheiro, ela respondeu, a voz elevada. Esses objetos carregam o legado de gerações. Vender seria apagar o que somos. Nossos antepassados lutaram para que estivéssemos aqui, e eu não posso esquecer isso. Os murmúrios aumentaram na sala. Algumas pessoas se levantaram, aplaudindo em apoio a Joana. Ela sentiu um misto de alívio e adrenalina correndo pelo corpo. No entanto, a presença de Helena ainda persistia, como uma sombra ameaçadora. Era claro que a rivalidade estava longe de acabar, e que a batalha por sua história se tornaria ainda mais intensa. O olhar desafiador de Helena demonstrava que ela não desistiria facilmente. Joana precisava se preparar para a tempestade que viria. E enquanto a plateia aplaudia, ela sabia que o verdadeiro confronto estava apenas começando. Nesse instante, uma nova revelação assomou. Uma testemunha silenciosa da história de sua família se apresentou, trazendo um segredo que poderia abalá-la por completo. O que Joana encontraria naquele novo desdobramento que estava prestes a revelar? A sala estava envolta em um misto de aplausos e sussurros nervosos. Joana ainda estava recuperando o fôlego após a resposta firme que havia dado a Helena. Seu coração batia descompassado, mas havia uma calma crescendo dentro dela, como se cada batida afirmasse sua determinação. O que não esperava era o impacto que a próxima pessoa a subir ao palco teria sobre sua vida. Uma mulher idosa, de cabelos grisalhos e olhos brilhantes, surgiu do fundo da sala. A figura familiar, embora um pouco apagada pelo tempo, fez o coração de Joana disparar. Era Dona Inês, a vizinha de sua infância, que sempre tinha uma história ou outra sobre os velhos tempos. O que ela estaria fazendo ali? A curiosidade tomou conta de Joana, e o público fez um silêncio respeitoso. Joana, querida, começou Dona Inês, a voz doce e trêmula. Eu não posso deixar de vir ao seu evento. Tua avó era uma mulher especial, cheia de força. Joana sentiu o frio na barriga. As palavras de Dona Inês eram como uma porta se abrindo para lembranças. A avó, que sempre ensinou o valor de manter a história viva, tinha deixado um legado muito além dos objetos em exibição. Mas o que a vizinha queria dizer? Algo em seu olhar sugeria que havia mais por trás de suas intenções. Recentemente, encontrei algo que pertenceu à sua avó, prosseguiu Dona Inês, abrindo uma pequena caixa antiga que trazia em mãos. Os convidados se inclinaram para a frente, respirando fundo em expectativa. A tensão na sala era palpável. Joana se aproximou, o coração pulsando. Dentro da caixa reluziam pedras preciosas e um amuleto familiar.
Mas havia algo mais, um diário, surrado e desgastado, que parecia carregar não apenas páginas, mas segredos de uma vida vivida comum. Sua avó escreveu muitas histórias sobre nossa comunidade, sobre as lutas e as vitórias que vivemos juntas, continuou Dona Inês, com a voz embargada. Ela era uma guardiã de nossas memórias e me pediu uma vez para entregar isso à sua família caso algo lhe acontecesse. Joana pegou o diário com as mãos tremendo, uma mistura de alegria e ansiedade inundando suas veias. Folheou rapidamente as páginas e, ao fazer isso, pôde sentir não apenas as palavras, mas o amor de sua avó pulsando através de cada linha. Enquanto ela lia trechos, um novo retrato de sua história surgia. Historicamente rica e cheia de nuances, aquelas páginas revelavam laços familiares que Joana nunca soubera que existiam. Promessas antigas e sonhos não realizados foram trazidos de volta à luz pela tinta desbotada. Dona Inês completou. Há muitas verdades aqui, Joana, coisas que podem mudar a forma como você vê a sua história e, quem sabe, o que ainda pode fazer com ela. Os murmúrios aumentaram à medida que o público absorvia a gravidade da revelação. João não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era como se um novo capítulo se abrisse diante de seus olhos, revelando não só tesouros materiais, mas um legado emocional que poderia transformar não apenas sua vida, mas a da sua família inteira. Mas enquanto a esperança começava a aflorar, a sombra de Helena crescia novamente. A rival observava atentamente, com um sorriso enigmático, como se soubesse de algo que os outros não sabiam. Joana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que estaria escondido nas sombras? E, mais importante, a verdade que ela descobrira no diário a tornaria forte ou a deixaria vulnerável diante de seu maior adversário? A revelação estava prestes a transformar sua jornada, mas a pergunta que ficou ecoando em sua cabeça era: até onde Joana estaria disposta a ir para proteger não só seu legado, mas a verdade que poderia mudá-la para sempre? A sala estava repleta de murmúrios afobados. Joana ainda segurava o diário da avó como se fosse uma peça valiosa de um quebra-cabeça que sua vida inteira aguardava. O peso daquele momento a esmagava e ao mesmo tempo a preenchia com uma luz imensa. Olhou para Dona Inês, que tinha um sorriso caloroso, e sentiu a necessidade de descobrir mais. O que mais existe aqui? Joana perguntou, mal conseguindo conter a emoção. Ah, minha querida, respondeu Dona Inês, com um brilho nos olhos. Este diário é apenas o começo. A sua avó guardou outras coisas que falam sobre o que realmente importa e sobre tudo que ainda pode ser feito por você e pela sua família. Os olhos de Joana se arregalaram. O que mais poderia existir? Uma parte dela queria mergulhar no desconhecido, enquanto a outra hesitava. E a sombra de Helena parecia mais densa a cada segundo. Mas o que você quer dizer com outras coisas? Existe mais por trás dessas palavras? Ela estava ansiosa, a mente fervilhando com perguntas. Sim, e eu tenho certeza que você ficará surpresa com algumas revelações, respondeu Dona Inês, com um ar misterioso e penetrante. O público ali presente começava a sentir a tensão, a expectativa crescendo como um fio prestes a se romper. Joana hesitou, seu coração discordando da razão. A curiosidade era avassaladora, mas o medo do que poderia encontrar lá dentro a detinha. No entanto, a força do passado de sua avó a impulsionava. Precisava saber. Dona Inês continuou, com uma voz suave. Você precisa entender que as histórias que sua avó contou ao longo da vida não são apenas memórias. Elas são parte de um legado que pode mudar o presente. Não se esqueça, Joana, a verdade tem um poder imenso. Com um movimento decidido, Joana começou a reler as páginas do diário. Ela se perdeu em relatos de bravura, de escolhas difíceis e momentos em que a vida se mostrava intransigente. Ao mesmo tempo, uma sensação de conexão crescia. Sua avó não havia sido apenas uma heroína da memória, mas uma mulher que lutou de verdade, cheia de desejos e desafios. Aos poucos, algo dentro de Joana começava a se transformar.
Era como se a determinação de sua avó estivesse agora correndo em suas veias, despertando uma elasticidade que nunca havia sentido antes. Se ela podia enfrentar desafios tão grandes, então Joana também poderia. Mas a energia do momento foi cortada pelo ruído de um telefone tocando insistentemente. Joana se virou e avistou Helena se levantando. O olhar da rival estava direto, como se pudesse invadir sua alma. Uma expressão de satisfação mal disfarçada iluminava seu rosto. Isso a incomodou profundamente. Você está lidando com uma herança que não te pertence, Joana. O passado sempre traz consequências, disse Helena, com uma voz provocativa que cortou a atmosfera como uma faca. Joana sentiu um frio na espinha. Helena sabia mais do que dizia, e isso a deixava nervosa. Havia uma sombra ameaçadora ali, e ela precisava se afastar. Estou me tornando quem preciso ser, Joana respondeu, com uma determinação clara. E você não pode me parar. O ambiente ficou tenso. O público, como se estivesse respirando junto, acompanhava a troca de olhares afiados. Joana começou a entender que a luta não era apenas sobre sua herança, mas sobre sua identidade e o legado que escolheria levar adiante. Dona Inês interrompeu aquele confronto silencioso, trazendo de volta a atenção ao que realmente importava. Joana, minha querida, eu tenho algo mais a te mostrar. Um segredo que talvez possa definir o que você é capaz de realizar. A curiosidade e o medo de se perder novamente em um turbilhão de emoções se misturavam em seu peito. Joana respirou fundo. Estava pronta para a revelação que mudaria tudo novamente. Mas então a pergunta a atingiu como uma onda. Até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade sobre seu passado e enfrentar aquela que se tornara sua rival? A resposta poderia mudar não apenas sua história, mas também o futuro de todos que a rodeavam. O olhar de Joana se fixou em Dona Inês. A expectativa pulsava no ar, como uma corda esticada, pronta para se romper a qualquer momento. O que mais poderia existir? Ela já estava disposta a enfrentar o que quer que estivesse por vir. A avó sempre soubera como guiá-la, mesmo na distância. Assim, ela respirou fundo e murmurou: "O que é?" Dona Inês sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo doce e enigmático. Com um gesto suave da mão, indicou uma pequena porta nos fundos da sala, quase oculta por uma estante cheia de livros antigos. Joana sentiu uma pontada de ansiedade por trás da curiosidade. O que haveria atrás daquela porta? Enquanto se aproximavam, as vozes ao redor se tornaram um murmúrio distante. Cada passo parecia carregar o peso das gerações, como se não estivesse mais sozinha. Cada batida do coração a lembrava que a história dela era mais do que apenas um relato. Era uma herança moldada pelo amor e pela luta. Joana empurrou a porta, que rangeu, revelando um pequeno quarto iluminado por lâmpadas penduradas que balançavam suavemente. Em meio a uma neblina de poeira e histórias esquecidas, ela viu uma mesa coberta com objetos cobertos de tecidos. Dona Inês arrastou um dos panos e Joana arregalou os olhos. Dispostos ali estavam cartas, fotografias antigas e uma caixa de madeira intricadamente trabalhada, que parecia brilhar mesmo na penumbra. "Isso tudo pertenceu à sua avó", disse Dona Inês, com reverência. "Cada peça carrega uma história, e cada história traz uma verdade." Joana sentiu um nó na garganta. Aquele não era apenas um legado, era um universo inteiro esperando para ser explorado. Ela se aproximou da caixa, seus dedos tremendo enquanto se esforçava para abrir a tampa. O rangido da madeira ecoou quase como um grito silencioso, revelando várias cartas empoeiradas. Ao puxar uma delas, algo reluzente caiu no chão. Um pequeno colar, com um pingente que tinha um formato familiar. "É o colar da sua avó!" exclamou Dona Inês, enquanto pegava o colar, suas mãos trêmulas de emoção. Ela sempre disse que usá-lo traria coragem a quem o herdasse. Joana sentiu um calor se espalhar pelo peito. Era mais do que um simples colar, era um símbolo de coragem, um elo que a conectava à mulher que sempre fora uma referência em sua vida. Isso a fez se lembrar de todas as conversas e risadas. Agora, com esse colar, ela não carregaria apenas o peso de sua herança, mas também o poder de sua ancestralidade. Enquanto ela contemplava o colar, a sala começou a ficar mais fria. Uma sensação de que o tempo estava se esgotando envolveu Joana.
Um pressentimento a alertou para que não hesitasse mais, e então uma brusca coragem surgiu em sua voz. Eu tenho que saber tudo, preciso conhecer essa verdade. A determinação tomou conta. Sua alma. Contudo, ao mesmo tempo surgiu uma inquietação. O que mais ela descobriria? Quais segredos velados nessa caixa poderiam mudar seu relacionamento com Helena, ou até mesmo sua própria vida? Dona Inês voltou seu olhar para Joana, como uma mentora que percebe que sua pupila está pronta para o próximo passo. Este é apenas o começo da sua jornada, Joana, e você terá que enfrentar desafios que nunca imaginou. Mas lembre-se, você não está sozinha. Com o colar nas mãos, Joana sentiu uma força revigorante, mas também a sombra da insegurança. Ela estava à beira de uma transformação, pronta para descobrir não só sobre sua avó, mas também sobre si mesma. Ao girar-se para olhar a sala mais uma vez, uma ideia inquietante tomou espaço em sua mente. Se o passado tivesse tanto poder, o que o futuro reservava para ela? Joana não poderia imaginar que as escolhas que fizesse dali em diante moldariam o destino não somente dela, mas de todos ao seu redor. E, no fundo do coração, ela sabia que o encontro com Helena estava apenas começando. Joana ainda segurava o colar, perdido em pensamentos. O brilho do pingente parecia pulsar como um coração vivo, ecoando promessas que ela não conseguia entender completamente. As palavras de Dona Inês estavam gravadas na sua mente. Você terá que enfrentar desafios que nunca imaginou. Um arrepio percorreu sua espinha. O que isso significava de fato? Ela se virou para a mesa em busca de mais pistas sobre o legado que herdara. Com as mãos trêmulas, começou a folhear as cartas. Cada uma delas contava um capítulo da vida de sua avó. Histórias de amor e de luta, algumas cheias de esperança e outras de desespero, mas todas marcadas pela força indômita da mulher que lhe havia deixado tanto. Uma carta em particular chamou sua atenção. O papel estava amarelado, mas as palavras pareciam vibrar. Amor, estou contando os dias para voltar. A nossa vida juntos é a razão do meu existir. Joana franziu a testa, incapaz de entender a quem era dirigida aquela declaração apaixonada. O amor da avó? Para quem? Olhos marejados, ela percebeu que havia um mundo escondido por trás das histórias que sempre ouvira. Com a carta em mãos, sentiu novamente a necessidade de descobrir a verdade, de entender quem era essa mulher além da avó carinhosa que conhecera. As emoções a invadiram como ondas difíceis de controlar. E se o amor da sua avó tivesse influenciado a vida dela de alguma forma, moldando não apenas sua própria história, mas também a de Helena? As perguntas começaram a girar em sua mente sem parar. Dona Inês, percebendo sua inquietação, estendeu as mãos aos objetos na mesa. Essas cartas podem te guiar, Joana, mas lembre-se, a verdade nem sempre é fácil de enfrentar. Eu estou pronta, Joana disse, com mais força do que realmente sentia. Queria crer em sua própria coragem, mesmo que o medo estivesse lá, sussurrando que algumas verdades poderiam quebrar seu coração. A avó, que sempre fora um pilar de estabilidade, estava prestes a se tornar uma enigmática stranger em sua vida. Neste momento, Joana percebeu que o colar não trazia apenas coragem, mas também uma responsabilidade que ela nunca quisera. Se sua avó tinha segredos, era hora de desenterrá-los e, quem sabe, entender as razões que moldaram sua própria relação com Helena. Dona Inês, agora com um olhar que misturava preocupação e acolhimento, interrompeu seus pensamentos. É hora de você partir para sua jornada, Joana. Para onde? A jovem questionou, confusa. Para onde o seu coração te levar. Ela apontou para a saída. Você já deve saber que existe mais no mundo para além da sua cidade. Às vezes, a chave para abrir as portas do passado encontra-se em um novo lugar. As palavras soaram como um chamado. Um turbilhão de emoções encheu Joana e, apesar da incerteza, decidiu que a descoberta não poderia esperar. Tudo o que ela precisava era uma direção. Talvez a coragem já estivesse ali, pendurada no seu pescoço. Enquanto se afastava da sala, o coração pulsante e a mente cheia de questões, ela fez uma promessa a si mesma. Descobriria tudo o que fosse necessário. Mas um pensamento sombrio a paralisou por um momento. E se as verdades reveladas causassem desunião entre ela e Helena?
O que restaria de sua amizade diante da possibilidade de segredos e histórias que poderiam mudar tudo? Com esses dilemas se agitando dentro dela, Joana começou a traçar um plano. As cartas trariam clareza, mas até que ponto ela estava disposta a ir? E se o futuro que aguardava estivesse mais entrelaçado ao passado do que nunca imaginara? Um último olhar para a caixa de histórias a fez sentir um frio na barriga. O começo da jornada estava prestes a desvelar segredos que poderiam abalar não só suas fundações, mas a teia de relacionamentos que tão bem conhecia. Joana respirou fundo e, com a determinação crescendo dentro dela, decidiu que não recuaria. O que ela não sabia era que essa escolha a levaria a confrontar não apenas os fantasmas de sua avó, mas também os próprios medos que a aprisionavam. O destino a esperava em um lugar onde as verdades estão escondidas sob o véu da família e onde laços poderiam ser tanto feridos quanto fortalecidos. Ela não poderia imaginar o que estava por vir. Joana saiu da casa de Dona Inês com o coração acelerado e a mente a 1000 por hora. O vento frio da manhã a atingiu, mas não conseguiu desviar a força daquela sensação inexplicável que a impulsionava para frente. Caminhou pelas ruas da cidade, cada passo parecia ecoar para longe, como se estivesse se distanciando não apenas fisicamente, mas emocionalmente de tudo o que conhecia. A luz do sol filtrava-se entre as árvores, iluminando seu caminho de uma forma inesperadamente reconfortante. Ela precisava primeiro entender o que suas avós haviam vivido, como o amor e a luta tinham moldado a família que ela conhecia. As cartas poderiam ser um pedaço vital dessa ligação. Afinal, mudar o futuro, muitas vezes, depende de como entendemos o passado. O primeiro destino que lhe veio à mente foi a antiga casa de veraneio da avó, uma cabana escondida entre as montanhas. Joana lembrava bem dos verões passados lá, as risadas e os cheiros da natureza que a cercava. Era um lugar cheio de memórias, mas agora parecia prometer algo muito mais profundo. Um tesouro à espera de ser descoberto. Sim, na sua visão, cada detalhe daquele lugar parecia conter segredos. A viagem até a cabana foi tranquila, mas o nervosismo crescia a cada quilômetro. O que ela poderia encontrar? O que mais estava escondido nas sombras daquelas paredes? Ao chegar, Joana estacionou o carro em frente à casinha de madeira, que mais parecia um relicário do passado, e respirou fundo. Empurrando a porta rangeante, sentiu o cheiro de madeira antiga e umidade. A luz do sol entrava timidamente pelas janelas, revelando uma atmosfera de nostalgia. Os móveis cobertos por lençóis eram como pérolas de uma história não contada. Uma sensação de pertencimento a atingiu, como se estivesse voltando para casa. Enquanto explorava os cômodos, Joana encontrou uma prateleira repleta de livros. Um deles, mais velho que os outros, chamou sua atenção. Com delicadeza, puxou-o e uma pequena chave caiu de sua página. A mente da jovem disparou. Para onde poderia servir aquela chave? Que portas ela poderia abrir? Seguindo sua intuição, dirigiu-se até um armário trancado que sempre a intrigara na infância. Com a chave em mãos, suas mãos tremiam de expectativa ao se aproximar. Girou a chave e, com um clique, a porta se abriu, revelando um espaço empoeirado e uma caixa de madeira. Dentro, havia mais cartas, mas também objetos pessoais. Fotos antigas, um diário e um colar similar ao que ela usava. Joana tinha certeza que era da sua avó. O pingente brilhava resplandecente, parecendo um farol que a guiava em direção a um destino desconhecido. Enquanto desdobrava as cartas e examinava as fotografias, uma mistura de sentimentos a envolvia. A cada página lida, as experiências de sua avó tomavam vida. A paixão escondida, as alegrias, os medos, tudo se conectava como um intrincado emaranhado emocional que Joana agora precisava entender. Mas uma foto em particular prendeu seu olhar. 2 mulheres sorrindo, uma delas sua avó, e a outra, um rosto que parecia familiar, mas não se encaixava em nenhuma de suas lembranças. O coração acelerou. Quem era aquela mulher? O que sua presença significava? Um mistério surgia diante dela, e a responsabilidade de descobrir a verdade começou a se solidificar. Com a caixa de volta em seu colo e a imagem daquela mulher em mente, a realidade do que estava prestes a desvendar a paralisou. A linha entre o amor e o desconhecido começava a se borrar. Estaria ela realmente preparada para enfrentar o que suas avós haviam escondido? E se essa descoberta poderia não apenas mudar a visão que tinha da própria família, mas também arriscar sua amizade com Helena?
Poderia um passado esquecido trazer luz ao presente, ou seria apenas mais um peso a ser carregado? Joana sabia que não tinha como voltar atrás. A jornada tinha apenas começado, e, como diz o velho ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas ela tinha o colar, as cartas e a determinação. Com uma última olhada nas paredes envelhecidas da cabana, Joana sentiu que o destino estava prestes a revelar mais do que esperava. Que segredos a chave poderia abrir? E se ela fosse a única a preencher as lacunas de uma história esquecida? Joana sentou-se no chão frio da cabana, com a caixa de madeira ao seu lado. O colar reluzia sob a luz suave que entrava pela janela, e ela não podia deixar de tocar o pingente, sentindo sua textura lisa e fria entre os dedos. Perguntas fervilhavam em sua mente. Quem era a mulher da foto? O que suas avós tinham escondido? A cada instante, a necessidade de descobrir mais se tornava mais urgente. Após repassar as cartas com calma, Joana percebeu que cada uma delas era uma página do livro da família. Histórias de amor, traição, dor e superação. E naquele momento, tudo parecia perfeitamente entrelaçado com sua própria vida, levando-a a refletir sobre os laços que mais a ligavam a Helena. Se descobrisse algo que mudasse sua visão, como isso impactaria a amizade delas? Inspirando fundo, decidiu que não poderia se deixar intimidar. A curiosidade a motivava, mesmo que o medo a acompanhasse. Logo, pegou a primeira carta e começou a ler em voz alta, como se estivesse compartilhando um segredo com a própria avó. A vida sempre foi um caminho repleto de desafios. A letra era firme, mas a emoção pulsava nas entrelinhas. Joana notou que as lembranças de sua avó se desenrolavam como uma trama tensa, cheia de reviravoltas. Cada frase levava seu coração a vibrar um pouco mais. Ao avançar nas páginas, ela encontrou relatos sobre uma luta apaixonada por ser aceita e por ser livre. As palavras pareciam ganhar vida, como se revelassem a essência da mulher que a criou. De repente, uma passagem interrompeu seu fluxo. Falava de uma amizade intensa, quase amorosa, entre sua avó e aquela mulher desconhecida. As palavras aprenderam. Descreviam momentos de alegria pura, mas também de dor e distância. Aí estava a chave de um segredo escondido, e Joana sentiu que, em algum nível, aquela carta estava se conectando à sua própria jornada. À medida que se perdia na leitura, o tempo parecia escorregar. As horas se passaram e alas do passado e do presente se entrelaçavam. Com o coração na boca e a mente a mil, Joana percebeu que não era apenas uma busca pela verdade familiar. Era uma busca por compreender quem ela realmente era e quais eram os seus próprios laços. Quando terminou de ler, um sentimento novo a invadiu, a necessidade de compartilhar tudo com Helena. Mas como poderia fazê-lo sem arriscar tudo que construíram juntas? Com a angústia ao coração, Joana decidiu que precisaria conversar com a amiga antes de avançar. Afinal, os filhos da história de suas avós mereciam ser revelados com respeito e amor. O barulho do vento lá fora se intensificou, como se a natureza estivesse torcendo por ela. Com a caixa de volta no colo, Joana respirou fundo e olhou para a foto da mulher desconhecida. Afinal, quem era ela? Um último aspecto do mistério que estaria disposta a desvendar, mesmo que isso implicasse reviravoltas em sua própria vida. Com tudo isso em mente, Joana levantou-se, decidida a não deixar as sombras do passado a dominarem. Era hora de voltar para casa, para encontrar Helena e, quem sabe, dar início a um novo capítulo. Um capítulo que poderia mudar tudo. Ao saírem das montanhas, com o tema da revelação ecoando em sua mente, ela percebeu que a voz de sua avó ressoava, como um canto distante. A verdade te libertará, pensou. Mas poderia essa verdade unir ou separar duas amigas? A jornada estava longe de terminar. Será que Joana conseguiria confrontar o que encontrara sem perder o que mais amava? Joana desceu as montanhas sentindo o peso das cartas e do colar em sua mochila, mas também uma leveza estranha, como se um novo caminho estivesse se abrindo à sua frente. A estrada íngreme parecia refletir a confusão interna que a consumia. Cada curva trazia à mente flashes das palavras que acabara de ler. Amizade intensa, quase amorosa.
O eco delas a acompanhava e a imagem da mulher da foto, ainda desconhecida, estava gravada em sua memória. Chegando em casa, o ar abafado e a distância do verde das montanhas a prensaram de volta à realidade. O ambiente, que antes parecia acolhedor, agora sentia-se opressivo. Joana subiu as escadas lentamente, consciente de que uma simples conversa com Helena poderia mudar tudo. As lembranças do sorriso da amiga a incentivavam, mas o medo do que essa verdade poderia provocar a paralisava. Ela respirou fundo. "Você consegue, Joana", murmurou para si mesma diante do espelho. Seu reflexo mostrava um olhar determinado, mas apreensivo. O que diria a Helena? Como começaria essa conversa sem assustá-la? Tudo parecia tão frágil e o desejo de proteger a amizade era quase palpável. Subiu até o quarto e se deixou cair na cama. O tic-tac do relógio parecia mais alto em um silêncio que a envolvia. Sua mente estava a mil. E se ela não entendesse? E se o que você descobrir mudar tudo entre vocês? Um nó se formou no estômago enquanto ela tentava visualizar a reação da amiga. Finalmente, decidiu que não podia mais adiar. Pegou o celular e digitou uma mensagem rápida. "Helena, preciso muito falar com você. É urgente." Ao pressionar enviar, seu coração disparou. Logo uma resposta chegou. "Claro, posso ir até aí agora?" As mãos de Joana tremiam. Assim que a campainha tocou, seu sangue se ferveu. Era Helena, linda e cheia de vida, com aquele sorriso que sempre a fazia sentir-se em casa. A lembrança dos momentos juntos se misturou a uma ansiedade avassaladora. "Oi, Joana, o que aconteceu?" A preocupação na voz da amiga era clara. Elas se sentaram no sofá, e a atmosfera entre elas estava carregada, como um palco prestes a ser iluminado. Joana sabia que não poderia mais hesitar. "Helena, eu encontrei algumas cartas sobre nossas avós." A voz falhou, mas tinha que continuar. "Elas contêm segredos, segredos que podem mudar tudo." Os olhos de Helena se arregalaram. "Segredos? Que tipo de segredos?" A inquietação cresceu entre elas, como um fio delicado prestes a arrebentar. Sobre uma amizade que elas tiveram, e há uma mulher que aparece na foto. Ela estava conectada a tudo isso. A tensão no ar era palpável. As palavras saíam entrecortadas, enquanto Joana tentava reunir forças para revelar mais. A expressão de surpresa de Helena era uma mistura de curiosidade e receio. "Joana, o que você quer dizer com isso?" O tom da amiga agora era sério. A compreensão se aproximava, mas trazendo com ela uma nuvem de incertezas. Joana apanhou a caixa de madeira, mostrando o colar e a foto, a imagem borrada da mulher desconhecida. "Ela pode estar ligada a nós, e não sei até que ponto. Precisamos descobrir juntas." Helena olhou para a caixa, e então para Joana, a confusão se transformando em determinação. "Precisamos saber. Mas, e se tudo isso for muito doloroso? E se causarmos mais dor do que alegria?" Joana sentiu um frio na barriga. A verdade poderia desmoronar as peças de seu pequeno mundo, mas uma parte dela já havia decidido. Precisava saber. Precisamos encontrar respostas, para nós, para elas. O silêncio tomou conta de novo, e as duas estavam imersas em um mar de emoções. Medo, expectativa e uma sensação inegável de que o que viria a seguir poderia ser a chave para reconstruir laços, ou romper todas as amarras. A campainha soou mais uma vez. As duas se entreolharam, sobrecarregadas de sensações e olhares questionadores. Era difícil saber se era apenas o início de um novo mistério ou o prenúncio de um futuro marcado pela revelação. "Quem será?" pensou Joana, o coração batendo forte. O peso do que ainda estava por vir apertava como um laço ao redor do peito. E enquanto ela se levantava para abrir a porta, uma pergunta ressoou em sua mente. O que mais poderia ser descoberto nessa trilha de segredos e verdades ocultas? Joana respirou fundo antes de abrir a porta. O que encontraria do outro lado poderia mudar tudo. Ao girar a maçaneta, um misto de expectativa e medo tomou conta dela. Com um movimento suave, a porta se abriu, revelando uma mulher que trazia consigo uma energia enigmática.
Era Clara, uma antiga amiga de sua avó, que nunca soubera que existia. "Olá, querida!" exclamou Clara, com um sorriso que misturava surpresa e alegria. "Eu soube que sua avó fez um evento e não pude deixar de vir. Sou só eu ou o fulano de tal também está por aqui?" Joana ficou paralisada, as palavras da mulher dançando em sua mente. Mais um fio do passado se conectando ao presente. Como Clara conseguiria se materializar exatamente quando ela e Helena discutiam sobre seus segredos familiares? "Oi, Clara. Eu preciso muito conversar." Joana finalmente respondeu, a voz quase um sussurro. Helena, que até então observava a cena com um semblante intrigado, interrompeu. "Olá, eu sou Helena, amiga da Joana. Você está aqui para a exposição?" Clara olhou para Helena e seu olhar reconheceu a conexão que os unia. "Ah, o legado de nossas avós. Estive ouvindo sobre isso. Entre, precisamos falar." Clara fez sinal para que elas entrassem, com um brilho nos olhos que sugeria que aquilo era mais do que uma mera visita. Assim que todos se acomodaram, o clima no ar estava carregado de expectativa. Joana sentia que aquela poderia ser a peça que faltava em seu quebra-cabeça. "Eu soube que sua avó tinha um diário e uma coleção de cartas", começou Clara, puxando um papel amarrotado de sua bolsa. "Minha mãe guardou correspondências delas por anos. Existem segredos que, se revelados, podem trazer clareza a tudo que vocês estão prestes a descobrir." As palavras de Clara abriram uma nova janela de possibilidades. A angústia de Joana se misturou à esperança. O que poderia ser tão impactante? As cartas que haviam sido guardadas poderiam ajudar a solucionar a nebulosa conexão entre suas vidas. Com um gesto comovente, Clara as entregou a Joana. A jovem vislumbrou as palavras cuidadosamente escritas, sentindo o peso da ancestralidade. Era como se o passado estivesse chamando por ela, implorando por revelação. "O que essas cartas dizem?" perguntou Helena, com ansiedade em seus olhos, como se o coração fizesse parte daquela busca também. A abertura da correspondência criada por mães e avós sussurrava sobre um amor incondicional, mas também sobre um peso emocional, o do que haviam perdido e do que mantinham em sigilo. Ela leu em voz alta para Helena e Clara, palavras que atravessavam o tempo e o espaço. "Amor não é somente sobre a felicidade, mas sobre a dor que carregamos. Nossas escolhas moldam o legado que deixamos." As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Joana. À medida que as cartas revelavam a profundidade das emoções que suas avós enfrentaram, a conexão entre elas crescia. A tristeza e a alegria se intercalavam, criando uma trama que precisava ser desvendada. O amor que sentimos pode curar, mas também pode ferir profundamente. Existe algo mais que precisa ser dito. Clara continuou, a voz grave, enfatizando cada palavra. Joana podia sentir a verdade pulsar com força. Agora ela sabia que estava em frente a algo muito maior do que uma simples amizade. Era sobre laços de família, escolhas e, principalmente, sobre recomeços. "Se as cartas falam da dor e da luta", disse Joana, a voz firme, "podem também trazer libertação. Não podemos carregar o peso do passado sem admiti-lo. Portanto, precisamos enfrentar isso juntas." A atmosfera se tornava envolvente, carregada por uma sensação de renovação e transformação. As três mulheres estavam unidas não apenas por laços de amizade, mas por um legado que ansiava por ser revisitado e compartilhado. Com lágrimas nos olhos e um sorriso em seus lábios, Joana chegou à conclusão de que não importava a dor que poderiam encontrar, o amor que compartilhavam era mais forte. Elas se tornaram guardiãs de um legado, e uma força singular pulsava entre elas. "Temos que fazer a exposição, mas não apenas para mostrar o que foi encontrado, mas para honrar o que nossas ancestrais viveram. Vamos traduzi-las em um novo começo", propôs Helena, enquanto sentia a energia da transformação. E assim, unidas, Joana, Helena e Clara começaram a planejar uma nova narrativa. Uma exposição que contaria as verdades não apenas com objetos, mas com histórias que traziam à tona a força das mulheres que vieram antes delas. Seria um espaço físico e emocional, onde as histórias se entrelaçariam, unindo o passado ao presente e assegurando um futuro luminoso. No dia da exposição, um tremor de ansiedade percorreu o corpo de Joana, mas ela sabia que estava pronta.
O evento virou um verdadeiro caldeirão de emoções, onde o amor e a dor de cada vida contada se tornaram parte do presente coletivo. Uma verdade começou a florescer. O que um dia fora escondido, agora, ao ser revelado, trazia liberdade. A energia do espaço estava vibrante, e ela enxergou Helena ao seu lado, os olhos brilhando com um misto de nervosismo e alegria. Clara estava ao fundo, e o som dos aplausos ecoou, permeando o ar com amor. Hoje celebramos a vida, Joana declarou, com a voz firme e clara. Não estamos apenas mostrando um legado material, mas tudo que as nossas avós sonharam e viveram. E diante de todos, uma nova jornada se iniciou. O que antes era considerado apenas dor, agora era celebrado como força. Lembranças foram transformadas em homenagens, e cada sorriso na plateia mostrava que a luta das mulheres havia valido a pena. O que Joana havia descoberto não só uniu 4 vidas, mas também honrou histórias que ainda poderiam ensinar muito. Ao encerrar o evento, uma sensação de paz tomou conta de seu coração. Elas haviam conquistado não apenas a verdade, mas um novo laço de amor. E a amizade que havia sido tremida pelos segredos agora saía ainda mais fortalecida. Joana podia sentir que não havia apenas um futuro pela frente, mas também uma nova forma de ver e viver a vida. E assim ela se despediu do passado, com amor e gratidão, abrindo-se para um amanhã iluminado. E assim ela fez uma promessa: nunca esquecer do legado que trouxera até ali e das mulheres que a ensinaram a amar verdadeiramente. Agora, para você que acompanhou essa emocionante jornada, até aqui, não deixe de registrar sua presença. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa poderosa mensagem. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta incrível conclusão. Seja parte dessa comunidade de verdadeiros fãs de histórias emocionais.